Uma dívida que se aproxima dos 300 milhões de reais. Transfer bans da FIFA se acumulando. E uma pergunta que está tirando o sono da torcida do Botafogo. Como um clube que viveu glórias recentes chegou a esse ponto? Hoje você vai entender os bastidores de uma crise financeira que pode impactar diretamente o futuro do Glorioso no mercado da bola. A notícia divulgada pelo GE revelou detalhes preocupantes sobre a situação financeira do Botafogo. O clube acumula quase 300 milhões de reais em dívidas ligadas a processos que resultaram em transfer bans aplicados pela FIFA. E o que mais chama a atenção é a dimensão dos valores envolvidos. Mas antes de continuar, é importante explicar para quem não acompanha diariamente o noticiário do futebol. Um transfer ban é uma punição que impede o clube de registrar novos jogadores. Ou seja, mesmo que contrate atletas, eles não podem ser inscritos enquanto a punição estiver ativa. E é justamente aí que surge a preocupação dos torcedores. O Botafogo vive uma temporada de desafios importantes, disputa competições relevantes e precisa de margem para reforçar o elenco quando necessário. Mas os bloqueios da FIFA podem transformar qualquer planejamento em um enorme quebra-cabeça. Segundo a reportagem, os débitos que geraram essas punições envolvem diversos processos acumulados ao longo do tempo. São cobranças relacionadas a negociações, compromissos financeiros e disputas que acabaram chegando às instâncias internacionais do futebol. E aqui surge um detalhe fundamental. Nem toda dívida do clube gera automaticamente um transfer ban. Para que a punição aconteça, normalmente existe uma decisão favorável ao credor e o não cumprimento das determinações dentro dos prazos estabelecidos. Na prática, isso significa que cada novo processo pode representar uma nova ameaça ao planejamento esportivo do Botafogo, e quando os casos começam a se acumular, o cenário se torna ainda mais delicado. Mas existe uma pergunta que muitos torcedores estão fazendo neste momento. Se o Botafogo virou SAF, como ainda enfrenta problemas desse tamanho? A resposta passa pela complexidade da gestão financeira herdada ao longo dos anos e pelos compromissos assumidos em diferentes períodos. Desde a chegada da SAF, diversos passivos passaram por renegociações, acordos e reestruturações. Porém, alguns processos continuaram avançando e acabaram gerando novas cobranças e punições no cenário internacional. E o impacto não é apenas financeiro. Existe também um efeito direto sobre a imagem institucional do clube. Afinal, quando um time aparece repetidamente na lista de transfer bans da FIFA, o mercado passa a acompanhar cada movimentação com atenção redobrada. Enquanto isso, a torcida acompanha tudo com uma mistura de preocupação e expectativa. Afinal, o Botafogo viveu nos últimos anos momentos históricos, voltou a disputar grandes competições e aumentou consideravelmente sua exposição internacional. E justamente por isso a notícia gera tanto impacto, porque ela contrasta diretamente com a imagem de crescimento esportivo construída recentemente. De um lado, um clube competitivo dentro de campo. Do outro, desafios financeiros que seguem exigindo soluções urgentes. Agora, existe um ponto importante que precisa ser destacado. A existência das dívidas não significa automaticamente que o Botafogo ficará impossibilitado de contratar por tempo indefinido. Em muitos casos, os clubes buscam acordos, pagamentos ou recursos para resolver as pendências. Mas cada caso possui suas próprias características. Alguns podem ser solucionados rapidamente, outros dependem de negociações mais complexas, e é justamente essa incerteza que alimenta o clima de tensão nos bastidores. O valor total próximo de 300 milhões de reais impressiona porque mostra o tamanho do desafio financeiro que precisa ser administrado. Trata-se de uma quantia que chama a atenção mesmo dentro da realidade dos grandes clubes brasileiros. Além disso, o caso acontece em um momento em que o futebol brasileiro vive uma crescente profissionalização da gestão. Cada vez mais clubes são cobrados por transparência, responsabilidade financeira e cumprimento rigoroso de obrigações internacionais. Nos bastidores, especialistas costumam destacar que a sustentabilidade financeira se tornou tão importante quanto os resultados dentro das 4 linhas. Afinal, um clube pode vencer jogos, mas ainda enfrentar dificuldades se não conseguir equilibrar suas contas. E talvez essa seja a principal reflexão trazida por essa notícia. O futebol moderno exige investimentos, planejamento e competitividade, mas também exige controle financeiro capaz de evitar problemas que acabam chegando às instâncias da FIFA. Agora resta acompanhar os próximos capítulos. O Botafogo buscará resolver as pendências. Os dirigentes precisarão encontrar caminhos para reduzir os impactos esportivos e financeiros.
e a torcida seguirá observando cada movimento com atenção. Porque uma coisa é certa, essa história está longe de terminar. Os números revelados pelo G abriram uma nova discussão sobre os desafios da gestão financeira no futebol brasileiro. E os próximos meses podem ser decisivos para definir como o Botafogo enfrentará uma das situações mais delicadas de sua trajetória recente. E você, torcedor alvinegro, acredita que o Botafogo conseguirá superar essas pendências sem comprometer seus planos para a temporada? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate promete continuar pelos próximos capítulos.